Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 5 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira que coincidentemente é aniversário desse que vos fala também, já estou comemorando mais uma primavera. Glórias a Deus por isso. Deus seja louvado, engrandecido o nome do Senhor. Agradeço a Deus por todos esses anos de vida e oro para que Ele me conceda aí mais alguns anos para continuar falando do amor dEle, ensinando a palavra dEle, que é o que eu amo fazer e é o que eu gosto de fazer. Mas também o Senhor tem o controle de todas as coisas e a minha vida está nas mãos dEle, como de todos aqueles que o servem. Aliás, como de tudo no universo está nas mãos dEle. Falar em universo e falar nas mãos dEle, o tema do devocional de hoje é sobre oração. Por quê? Vamos falar do Evangelho de João, do capítulo de número 17, encerrando então essa semana de estudo é isso. Aliás, 17 não, hoje é capítulo 17. É 17, exatamente. As minhas anotações eles estão erradas, mas é isso mesmo. Hoje capítulo 17, encerrando essa semana de devocional, encerrando também a semana sobre o Evangelho de João. Semana que vem vamos seguir o Evangelho de João, mas essa semana vamos encerrar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, começa assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. E aí ele começa a orar: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, e assim por diante. Vou ficar só na parte A do versículo 1 do capítulo 17. Jesus orou, porque é esse o gancho que eu quero pegar. Capítulo 17, Jesus ora por ele mesmo, ora pelos seus discípulos mais próximos e ora também por todos os crentes, dos quais nós estamos incluídos aqui especificadamente nessa oração. É claro que o restante da oração, especialmente para os discípulos, servem para nós também, mas sem dúvida alguma essa é a parte que nos cerca, a parte onde ele ora a partir do versículo 20, ele ora por todos os crentes. Jesus orou, o Deus encarnado orando. O Deus encarnado orando. Isso mostra o quão importante é a oração. Eu sempre que vou falar de oração, eu gosto de mencionar que eu não me sinto capacitado para falar de oração. Eu acho que eu conheço pouco e pratico pouco a oração. Gostaria e deveria orar muito mais. Contudo, o que eu vou fazer hoje não é baseado na minha experiência apenas, mas principalmente naquilo que a palavra de Deus nos ensina em relação à oração. Algumas verdades sobre a oração. Aliás, duas grandes verdades sobre a oração e que deveriam ser o foco do nosso ensino, do nosso estudo e principalmente deveria ser a nossa prática de oração. Primeira verdade sobre a oração. Oração é falar com o Rei do Universo. Pode parecer que é trivial. Oração é falar com Deus, oração é falar com o Rei do Universo, mas é fator primordial da oração termos consciência de que estamos falando com Deus. A consciência de que estamos nos dirigindo a Deus. Existem relatos de que um grande pastor, e aí uns falam que é o Billy Graham, outros falam que é o Spurgeon, outros falam que é o pastor lá da Coreia do Sul que tem a maior igreja do mundo, ou tinha, não sei e tal. Mas enfim, conta-se que um pastor importante, um homem de Deus com uma grande igreja, diz que ele recebeu a visita do rei, do primeiro-ministro ou do presidente do país. E que as pessoas vieram logo falar com ele, Olha, o seu auxiliar imediato veio falar com ele: olha, fulano de tal aí, o presidente da república está aqui à porta e quer falar com o senhor. Ele mandou um recado de volta: diga a ele que não posso falar com ele agora porque estou falando com alguém mais importante, estou orando. Ou seja, esse grande líder que alguns dizem Billy Graham, Spurgeon ou outro qualquer líder,
Mas o ensino aqui é interessante, que ele mostra que a hierarquia para ele estava muito clara. Deus é muito mais importante do que qualquer autoridade humana. E perceber isso quando estamos falando de oração é fator primordial, especialmente quando nós estamos falando de oração. Se estamos falando com o Rei do Universo, aquele que tem o governo, o controle de todas as coisas, se estamos falando com o soberano de toda a terra, se estamos falando com aquele que dirige cada pequeno detalhe desta existência, se estamos falando com quem a Bíblia diz que nós estamos falando, isso exige pelo menos 4 coisas. Primeiro, exige temor. Quando estamos falando com Deus, nós temos que ter temor. Não podemos nos dirigir a Ele de qualquer maneira. Não podemos nos dirigir a Ele como se Ele fosse um qualquer. Alguns até dizem o seguinte, e aí eu já entro no segundo ponto aqui, que é a reverência. Temor e reverência. Alguns dizem o seguinte, não, Jesus sempre se dirigiu a Deus como Pai. É verdade, mas nunca ele se dirigiu a Deus como Pai de maneira irreverente, como muitos querem ensinar. Quando a gente fala de temor, muitos querem se dirigir a Deus como se eles fossem parceiros de Deus, como se eles fossem companheiros de Deus, esquecendo-se que Deus é o Rei do Universo. Além disso, muitos querem se dirigir a Deus dando ordens para Deus. E aí, aqui vale até um comentário, tá? Eu não estou falando daqueles que falam assim, Deus eu determino, porque isso aí é de uma ignorância, de uma falta de reverência que eu não vou nem comentar. Eu estou falando daqueles que fazem isso de maneira sutil. Eu não digo para Deus, olha Deus, eu determino, mas eu digo para Deus, olha Deus, está escrito na tua palavra, pois o Senhor tem que cumprir. Irmãos, Deus não tem que fazer nada, Ele está acima de todas as coisas. Temor e reverência são fatores, são elementos que não podem faltar quando eu estou falando com Deus. Além disso, 2 outros elementos. Fé. Por quê? Porque eu estou me dirigindo a alguém que de fato eu não vejo. Eu estou me dirigindo a alguém que fez promessas grandiosas, mas que eu não vejo. Deus fez promessas de nos salvar. Deus fez promessa de restaurar todas as coisas. Deus fez promessa de perdoar os nossos pecados. Enfim, Deus fez promessas que são absolutamente impressionantes. E eu preciso me aproximar dele crendo que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 vai falar isso. Mas não só isso, eu também preciso me aproximar diante dele com confiança, sabendo que ele é capaz de mudar qualquer situação, sabendo que ele é capaz de transformar qualquer situação. Temor, reverência, fé e confiança. Primeiro lugar, primeira verdade sobre oração. Oração é falar com o Rei do Universo. Segunda verdade sobre oração. Existe uma maneira correta de orar. Uau! Sempre existe essa pergunta, sempre lança essa pergunta. Eu posso orar de qualquer maneira? Gente, se orar de qualquer maneira, se pudesse orar de qualquer maneira, ou se apenas um coração sincero fosse suficiente, Jesus tinha dito isso. Jesus, quando interrogado sobre qual era o modelo de oração ou como os discípulos deveriam orar, ele não se furta à resposta. Ele não diz, não, gente, olha, Deus recebe qualquer oração, né? Chegue-se a Ele com o coração sincero, isso é suficiente. Não. Jesus diz, quando for orar, ore desta forma. É claro que ele não estava ali dizendo que toda oração deveria ser daquela maneira, mas ele está dizendo que aquela oração de fato é uma oração modelo. Eu gosto de usar a oração do Pai Nosso como uma oração modelo, mas ele também estava deixando claro que existe uma maneira correta de orar e uma maneira que não é correta, ou uma maneira incorreta, né? Fatores irrelevantes na oração. Preste atenção. Fatores irrelevantes na maneira correta de orar. Tempo.
Tempo é um fator irrelevante. Nossa, eu oro 1 hora. Se você não ora se dirigindo ao Rei do Universo, se você não ora usando os elementos que Deus está falando, gente, outras religiões também gastam muitas horas em oração. Budistas, hinduístas, passam às vezes dias, meses e até anos em estado de oração, de meditação. Então, quantidade de tempo, 1 hora, 2 horas, é irrelevante. Não que não seja importante. Eu oro 1 hora, bacana, mas eu oro só 5 minutos. Isso não faz diferença. Uma oração não é mais poderosa do que a outra por causa do tempo. Segundo, lugar. Eu oro na igreja, eu oro no monte, eu oro... Isso é irrelevante. O lugar aonde nós oramos é irrelevante. Pastor, mas subir no monte... Não tem nada. Subir no monte, ou ajoelhar no seu quarto, ou orar junto com os irmãos da igreja, isso é desvalorizado. Isso é desvalorizado. Nós não consideramos os momentos de oração que nós temos na igreja como importantes. E deveria ser, talvez, os momentos mais importantes de oração. Os momentos de oração comunitária. Então, o lugar é irrelevante. Postura do corpo, irrelevante. Eu oro de joelhos, eu oro andando, eu oro em pé, eu oro falando, eu oro gritando, eu oro expressando, eu oro em pensamento. Irrelevante. Postura do corpo, irrelevante. Outro ponto importante de irrelevância, a hora. Eu oro só de madrugada, eu oro de manhã, eu oro à noite. Irrelevante. Isso não é importante. Quanto tempo de oração eu devo gastar? Eu devo gastar o tempo que for necessário. 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 1 hora, 2 horas, o que for necessário. Segundo lugar, não existe um lugar correto de oração. E aqui vale a pena dizer que existe hoje uma tendência da idolatria do secreto. O secreto é o lugar da oração, não é. Não é. O Novo Testamento fala muito mais da oração coletiva, da oração na igreja, do que a oração no secreto. A oração no secreto é uma citação de Jesus bem fora do contexto, na verdade criticando. Ele fala da oração no secreto criticando. Enfim, mas não vou entrar nesse ponto aqui porque aí eu gastaria muito tempo. Então, lugar não importa, mas a oração comunitária deve ser valorizada. Postura do corpo também não importa. A hora em todo o tempo. Então, é mais importante às vezes do que 1 hora de oração é você, em todo momento da sua vida, orar. Orar para começar o devocional. Orar durante o devocional quando Deus mostrar ou revelar ou você for iluminado de alguma forma. Orar após o devocional. Orar para tomar o café da manhã. Orar para almoçar. Orar em todo o tempo. É muito mais relevante do que horas, né? Madrugada, manhã e assim por diante. Fatores importantes na oração, e eu preciso caminhar para finalizar. Fatores importantes na oração. Esses aí são fatores irrelevantes. Tempo, lugar, postura do corpo, hora, irrelevante, não tem importância. Agora, fatores importantes na oração, usando a oração do Pai Nosso como nosso modelo. Oração do Pai Nosso é a nossa referência. Fatores importantes na oração. Adoração. Por isso que a oração do Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Segundo, petição. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Fator importante na oração, petição. Nós somos incentivados e desafiados a pedir. Somos incentivados e desafiados a pedir. Terceiro, confissão. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Confessar pecados é importante durante a oração, é relevante. Admitir os teus erros, admitir que você precisa e depende da graça de Deus. E por último, louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalizar a oração com louvor. Adoração, petição, confissão e louvor. Isso é importante na oração. Isso é relevante na oração, porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Bom, moral da história aí para a gente caminhar para o fim do devocional de hoje. Oração
é como respiração. Sem ela, a vida espiritual perde o vigor. Essa é a moral da história. Oração é como respiração. Eu gosto dessa expressão. Eu já ouvi outros autores falando, ela não é minha, já vi outras pessoas falando sobre isso, já li sobre isso, mas ela é uma verdade. Oração é como respiração e sem ela, o crente, a vida espiritual, perde completamente o vigor. Crentes que não oram, a vida espiritual ou ela é manca ou ela é árida. Ela não tem saúde, ela não tem vigor, ela não tem vida, ela não tem cor, ela não tem brilho. É algo opaco, árido, arenoso, ruim, desértico. Então a vida espiritual sem oração, ela é desta maneira. Com oração é viva, é eficaz. Desafio do Léo, então. Se aprendemos hoje a importância da oração, qual é o desafio aí do Léo, a aplicação final? Crie o hábito de orar em todo o tempo. Crie o hábito de orar em todo o tempo. Crie o hábito de orar em todos os momentos da sua vida. E aí é hábito mesmo, eu falo por mim mesmo. Às vezes, passa batido momentos importantes que eu deveria orar. Passa batido. Então, crie esse hábito de orar em todo o tempo. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Antes, óbvio, nós temos que orar para encerrar o devocional, como fazemos todas as sextas-feiras. Eu gosto de encerrar o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. É sempre bom fazer a oração do Pai Nosso, porque ela é a oração perfeita, é o modelo. Como eu disse, não deve ser usado como reza, ficar aquela coisa repetitiva, mas sim, ela deve ser usada aí como nosso modelo de oração. Vamos lá? Oração do Pai Nosso. Se você puder, então, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos, um final de semana abençoado. E convite especial, domingo, 10 da manhã, na nossa igreja Nave, vamos dar sequência à exposição da primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, domingo, nós vamos falar de 1 Timóteo, finalizando o capítulo 1, eu te espero, tá bom? Deus abençoe, final de semana abençoado, fiquem com Deus.